Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Que a mão do Altíssimo seja sobre a tua vida. O meu nome é Dislene Paixão e você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão. Isso é a intenção do nosso coração. O nosso coração queima por essa verdade, deseja por isso, e nós temos caminhado para alcançar este patamar em Cristo Jesus. E convidamos você para estar conosco. Amém? Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar da mulher virtuosa. Aleluia! Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Provérbios 31, 10. Diz assim as Escrituras: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Aleluia! Glória a Deus. Soberano Deus, querido Pai, a ti honra, glória, louvor e adoração para sempre. Espírito Santo, meu amigo, eu te peço, me ajude a trilhar este caminho segundo a tua vontade e segundo o teu querer. O Senhor conhece a necessidade de cada mulher, de cada família, de cada lar, e que essa ministração seja de acordo com a tua vontade, seja de acordo com aquilo que está no teu coração. Usa os meus lábios, mais uma vez eu te peço, e confirme, Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para esse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Amém. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. E o que é virtude? A palavra virtude significa qualidade do que se conforma com o que é considerado correto e desejável. Qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Aleluia! Conformidade com o bem, com a excelência moral ou conduta, dignidade. Qualidade de quem se conforma com o que é correto, com o que é desejável. E nós vamos pontuar algumas questões desta mulher que a palavra chama ela de virtuosa. E eu acredito, Dislene, acredito que essa mulher não nasceu virtuosa, mas ela aprendeu a ser. E esse é o desejo do meu coração, para mim e para você, aprender este caminho de virtude. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que essa mulher, ela teme ao Senhor. Então, uma das coisas que essa mulher aprendeu foi a temer ao Senhor. E eu acredito que essa parte aqui é a chave. É a chave. Foi a chave que girou dentro desta mulher para ela alcançar este patamar de virtuosa. Ela teme ao Senhor, diz as Escrituras. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, essa mulher entrou neste ambiente, neste lugar, nessa atmosfera. Ela aprendeu o caminho da virtude temendo ao Senhor. E eu confesso
que verdadeiramente não é algo assim, de estalar de dedo. Você só teme aquilo que você conhece. Não é verdade? Então essa mulher conhecia Deus. Quando esta mulher era criança, o Deus Todo-Poderoso foi apresentado a essa mulher. Eu penso que esta mulher cresceu ouvindo as histórias do que Deus fez no Egito. Eu penso que a mãe, a avó, o avô contava para ela todos os feitos de Deus ali no Egito. Como Deus caminhou com o povo de Israel no deserto, como chegou aos juízes, como chegou a Josué, como chegou a Samuel. E eu penso que esta mulher virtuosa hoje cresceu escutando isso, e o coração dessa mulher se encheu de temor. Assim como aconteceu com a nossa irmã Raabe, que fala lá no livro de Josué, capítulo 2, que ela ouviu falar dos feitos de Deus e se encheu de temor. A palavra diz que toda a cidade estava tremendo, só de ouvir dos feitos de Deus. Então eu penso que essa mulher chegou a este lugar de virtude porque ela cresceu ouvindo falar da grandeza do Deus Todo-Poderoso, como esse Deus criou os céus e a terra, como formou a mulher e o homem com as suas próprias mãos, e tudo que o nosso Senhor fez. Eu acredito que essa mulher foi ensinada dessa forma. Desde criança, ela foi aprendendo e ela cresceu neste lugar e chegou neste lugar. Ela se estabeleceu de tal maneira, confiando em Deus, que isso foi para ela virtude. Assim como nosso irmão Abraão, que creu em Deus. Creu de tal forma que isso foi imputado como justiça na vida dele. E se tornou o pai da fé. Então eu penso que essa mulher trilhou este caminho. Ela cresceu ouvindo, ela cresceu sendo cheia dessas verdades. Ela cresceu vendo uma mãe, uma avó, um pai, um tio e uma tia servindo a este Deus, falando para ela dos milagres, das grandezas desse Deus. Então a palavra diz que ela teme. Se ela teme, porque ela aprendeu a conhecer Ele. Aleluia. E que hoje eu e você encontre este lugar de temor. Que eu e você hoje possa alcançar essa dimensão. Que a gente venha hoje aprender a temer a Deus de tal forma que venhamos alcançar um lugar de virtude. Amém? Em nome de Jesus. No versículo 9, a palavra diz que ela cinge os seus lombos de força. A palavra lombo é mencionada várias vezes na Bíblia. Os lombos referem-se à região da cintura ou quadril de uma pessoa. No contexto bíblico, essa palavra é usada para representar força, preparação e prontidão para a ação. Então, esta mulher, ela entendeu que ela tinha um chamado, que ela tinha um propósito e que ela tinha um lugar. E ela tomou posse do lugar dela. Este lugar aqui é meu, ninguém vai sentar nele. Foi preparado para mim. Eu vou tomar posse do meu lugar. E ela se preparou e tomou posse do lugar que era determinado para ela. E que hoje você, mulher, tome posse do seu lugar. Amém. Se você não sabe qual é o seu lugar, o lugar que Deus preparou para você, se você não sabe qual é o caminho que Deus tem para você, busque em Deus hoje resposta, porque Ele é Deus que ouve a oração e responde a oração. Esta mulher entendeu o lugar dela e ela tomou posse do lugar dela. Então ela se revestiu de força. Ela tinha força para cuidar da casa dela.
ela tinha força para cuidar do marido dela, ela tinha força para construir um ambiente no lar dela, ela construiu um ambiente de confiança na casa dela. A palavra diz que o marido dela confiava nela. E como foi que surgiu essa confiança? Foi assim no estalar de dedo? Não. Esta mulher trabalhou de tal maneira que deixou o marido dela tão descansado no que diz respeito à confiança, que por isso ele confiou nesta mulher. Porque o que ela fazia era seguro, era direito, era correto. E por isso ela foi construindo a cada dia confiança neste homem. Ela foi construindo este ambiente na casa dela, um ambiente de confiança. Hoje, quantos lares os maridos não confiam nas suas mulheres, as suas mulheres não confiam nos seus maridos. Eu não estou falando de traição, não é nada disso. Eu estou falando de confiança, confiar com dinheiro, confiar na organização da casa. Acontece muito hoje de marido que não confia na mulher e a mulher que não confia no marido. Tem mulher que diz assim: poxa, meu marido não serve para nada. Deixei tal coisa para ele arrumar e ele não arrumou. Deixei tal coisa para ele fazer, ele não faz. Ei, mulher, a mulher virtuosa construiu um ambiente na casa dela a tal ponto do marido dela confiar nela e ela confiar no marido dela. Ela criou um ambiente de confiança. Ela dava ordem às servas, ela mantinha a organização da casa. Essa mulher é virtuosa porque ela aprendeu a construir algo para o lar dela. Hoje, nós nos preocupamos muito com o que o outro vai fazer, com o que o outro deixe de fazer, com o que o outro pense ou deixe de pensar, que a gente deixa a nossa casa, a gente deixa a nossa vida, a gente deixa de cuidar do nosso marido, porque hoje há uma ditadura de mulheres e pessoas que dizem ou querem dizer como você deve fazer na sua casa, como você deve cuidar do seu marido, como você deve tratar o seu marido. Só que são opiniões humanas. A palavra diz que a mulher deve respeitar, ser submissa ao seu marido. Não é subserviência, é submissão. É diferente. Mas só que hoje a cultura que tem sido empregada, ditada, é que a mulher, ela é dona do seu próprio nariz, dona do seu próprio corpo, dona de tudo que há nela e por aí vai. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que quando a mulher é casada, o corpo dela pertence ao marido e o corpo do marido dela pertence a ela. Essa mulher construiu isso na casa dela. A palavra diz que esta mulher trabalhava com as próprias mãos. Ela acordava cedo, ela dava ordem aos empregados, ela pegava o mantimento, ela comprava uma vinha, ela cuidava da vinha, ela cuidava da plantação. Então a gente vê que essa mulher não comia o pão da preguiça, não era uma mulher preguiçosa. Era uma mulher que estabelecia na casa dela um serviço e mostrava para os filhos dela como eles deviam proceder. Passo a passo, esta mulher virtuosa ensinava para a filha dela como ela tinha que agir. Não era simplesmente algo que ela falava. As atitudes desta mulher no lar mostrava para os filhos dela como eles precisavam fazer, como tinha que ser o procedimento das filhas delas com os seus maridos. Hoje, como eu falei, nós falamos muito e agimos pouco. E que hoje, em nome de Jesus, nós venhamos aprender a agir mais e falar menos. Essa mulher é virtuosa porque ela é prudente. A palavra diz que a lâmpada dessa mulher não se apagava à noite.
Ela fazia tudo, acordava cedo. Eu não sei que horas ela acordava, mas acordava cedo, acordava na madrugada para estabelecer todo o serviço da casa dela, toda a rotina da família dela, e dormia tarde. Dormia depois que todo mundo já estava na cama, dormia depois que tudo já estava em ordem no seu lugar. Então ela mantinha uma rotina de acordar cedo e dormir tarde para manter a segurança da ordem, da dignidade de sua casa, da organização da sua casa, do princípio da sua casa. Eu acho interessante que ela tinha servas. A palavra diz que ela dava ordem às servas dela, mas tinha certas coisas que ela trabalhava com as próprias mãos. Ela dizia assim: olha, isso aqui quem vai fazer sou eu. Esse privilégio vai ser meu. Eu não vou permitir que a minha serva toque nisso aqui, porque isso aqui eu preciso ensinar para minha filha como fazer. A palavra diz que ela fazia com as próprias mãos. Ora, uma mulher que tem servas e servos dentro de casa, para que perder tempo fazendo alguma coisa? Se não for para dar exemplo, se não for para mostrar como fazer, se não for para ensinar. Então a gente vê o caminho dessa mulher virtuosa o tempo inteiro ensinando. Ela tinha serva que podia, ó, tira daqui, bota ali, leva para lá, mas tinha algo essencial. Esse daqui eu vou ensinar, eu vou fazer com as minhas próprias mãos, para que meu filho, para que minha filha saiba como é que faz, como é que se manuseia isso, como é que se toca nisso, como é que se mexe nisso. Ela precisa ter isso em mente. Amanhã, quando ela estiver com a casa dela, quando ela estiver tomando conta do marido dela, ela vai se lembrar: a minha mãe fazia assim, bem assim, na casa dela. E isso, amadas, é o que nós precisamos aprender. Hoje nós estamos naquela era de deixar para lá, de empoderamento, de achar que não precisa, que não deve, que isso, que aquilo, e nós vamos transferindo as nossas tarefas para a nossa secretária. Não que não precise ter uma secretária, claro, mas tem coisas que eu preciso fazer. Eu preciso. Vou confessar algo. Eu detesto passar roupa. Meu Deus. Pense em passar roupa de marido. Aleluia. E aí eu fui muito tratada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu tinha que passar as roupas do marido. E eu não passava dos outros não, mas a dele eu passava. E aí eu tava: Jesus, eu detesto passar roupa. Ah, Senhor, eu não gosto de passar. Ai, Senhor, eu passava a roupa e falando que eu não gostava de passar. Senhor, eu não gosto de passar roupa. Ai, Senhor, como passar roupa é chato, Senhor. Ai, meu Deus, eu não gosto, Senhor. Mas eu estava ali fazendo. Certo dia, ele trabalhando na rodoviária, e alguém falou assim: ô, irmã, pode deixar que eu vou passar a roupa do pastor. Aí eu falei: ai, graças a Deus, então tá bom, tudo bem. Aí o Espírito Santo falou assim: e você vai deixar outra passar a roupa dele? Aí eu respirei fundo, disse: entendi. Eu entendi. Pode deixar, meu amor, eu vou passar a roupa dele. Senhor, eu estou passando a roupa dele. Ó, Senhor, eu estou passando a roupa do meu marido. Senhor, eu estou passando a roupa do meu marido. Então, é coisa básica, é coisa simples. Mas são coisas que são importantes. Se eu terceirizasse essa parte, eu ia mostrar, eu ia ensinar para quem isso hoje? Para quem que eu ia ensinar a respeito disso hoje? Para ninguém. Mas tem coisas que o Senhor nos ensina para a gente aprender e depois passar. Ele nos ensina, a gente aprende e depois a gente passa.
Eu não sei hoje, mulher, o que é que você não gosta de fazer na sua casa. Eu não sei se você não gosta de cozinhar. Eu não sei se você não gosta de arrumar a casa. Eu não sei se você não gosta de ficar sentada no sofá assistindo televisão com seu marido. Mas uma coisa é certa, mulher, tem coisas que você precisa fazer para ensinar aos seus filhos, às suas filhas, como agir. Como agir. O exemplo que a sua filha tem, mulher, é você. E ela não pode aprender com a vizinha, nem com a amiguinha de fora. Precisa aprender em casa. As nossas crianças precisam aprender em casa, com o pai e com a mãe. Então, mãe, ensine a sua filha a honrar, a respeitar o seu marido, a orar pelo seu marido. Se você tiver dificuldade, não passe essa dificuldade para ela. Porque quando ela crescer, ela vai crescer com essa dificuldade. Mas passe aquilo que você já venceu, passe aquilo que o Espírito Santo já te ensinou e mostre para ela como trilhar esse caminho. E é isso que nós, hoje, aprendendo com essa mulher virtuosa, essa mulher que o marido confiava nela, essa mulher que zelava pela casa dela, zelava pela finança da casa dela, pelo sustento da casa dela. Essa mulher que tinha um prazer de, por mais que tinha seus servos, suas servas, tinha coisas que ela fazia com a mão dela. Ela afiava a coberta dos filhos dela, do marido dela na mão. Ela mesma fazia. Então tem coisas, eu não sei o que, mas você vai identificar na sua vida o que você precisa fazer com as suas próprias mãos na sua casa, para o seu marido, para o seu filho, para que amanhã ele tenha lembrança. Poxa, minha mãe fazia assim. A minha mãe tratava assim. Certa vez eu escutei uma ministração da pastora Tanuri, Helena Tanuri, e ela contava a história de que uma mãe colocava sempre uma música para quando as crianças chegassem da escola, tá naquele ambiente gostoso. Ela colocava aquela adoração, preparava o ambiente para as crianças dela quando chegassem. E nós precisamos fazer isso. Na nossa casa, num ambiente de oração, na nossa casa, num ambiente, num momento de leitura da palavra. Os nossos filhos sabem o que é oração dentro da igreja, sabem o que é leitura da palavra na igreja, mas nós, com os nossos filhos em casa, nós não temos esse costume de ensiná-los a fazer isso. E nós, como mãe, como pai, precisamos aprender. É em casa que os nossos filhos precisam ser ensinados. Você, mãe, precisa inculcar na vida dos seus filhos e da sua filha como ela tem que fazer, como ela tem que proceder. Não é só você ser uma mulher de oração, mas é você ensinar a sua filha, ao seu filho, o que é ser um homem e uma mulher de oração. E é isso que o Senhor requer de nós. É isso que Deus pede de cada um de nós. É isso que o Espírito Santo quer que a gente aprenda. O que o Espírito Santo quer que a Arlete ensine para Helene e para João é ser homem e mulher de Deus. O que o Espírito Santo quer que Cristiane ensine para o Ethan e para a Sara Liz é que eles sejam homens e mulheres de Deus. O que o Espírito Santo quer que a Gleice Kelly ensine para o Samuel, Júlia e Dara é serem homens e mulheres de Deus. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Eu ensinei o meu filho e a minha filha a trabalhar, a ser homem e mulher que trabalha, que corre atrás, que não fica parada, que não descanse. Mas não ensinei eles a serem eu não ensinei a minha filha a ser uma mulher virtuosa. Não ensinei. Hoje, os meus filhos correm atrás de serviço, de trabalho, não pode ficar parado. E aí é como se não confiasse em Deus. Hoje eu sento com meu filho e digo para ele: filho, você não confia em Deus. Sabe por que você precisa tanto de trabalho, de ter dinheiro? Porque você não confia que Deus pode entregar nas tuas mãos o seu sustento. E por que que hoje ele é assim? Porque quando ele era criança, eu era assim. Hoje eu tenho corrigido os caminhos errados que eu trilhei lá atrás. Não é fácil, mas é possível.
Hoje você pode, mãe, hoje você pode, pai, ensinar o seu filho o caminho correto. Hoje você tem a oportunidade de mostrar para eles como fazer corretamente. E o Espírito Santo, que ensina todas as coisas, vai derramar graça sobre os nossos filhos, ainda que eles sejam adultos como os meus, para que eles possam aprender. Aleluia. Hoje eu sento com a minha filha na madrugada, hoje nós temos propósito de oração, hoje nós temos propósito de leitura da palavra. Não que eu não fazia isso antes, mas lá atrás eu estava muito mais preocupada em manter a casa, o sustento da família, do que ensinar a minha filha, Gleice Kelly da Paixão, a ser uma mulher virtuosa. Não é fácil, mas eu digo para você, mulher, é possível. É possível. E se eu estou ensinando hoje aos meus filhos o caminho correto, você, mãe, você, pai, também tem condições de ensinar os seus filhos a retornarem, a recalcular a rota deles e entrar para o caminho certo. Amém? Então essa mulher virtuosa, ela é prudente, a lâmpada dela não se apaga de noite. Ela dorme tarde, ela precisa saber que a casa dela está organizada para o dia seguinte. Aleluia! E quantas das vezes nós dormimos de madrugada e deixamos tudo virado? E o dia seguinte é o dia seguinte. Mas ela não, ela dormia tarde. A lâmpada dela não se apagava. E isso me traz à mente os passos daquelas virgens no livro de Mateus. São 10 virgens, 5 prudentes e 5 inércias. A prudente tinham as suas lâmpadas acesas. E isso me remete que quando o noivo chegou, que se gritou assim, o noivo chegou, aquelas que estavam com as suas lâmpadas acesas, pôde se encontrar com o noivo. E nós, muitas das vezes, estamos permitindo que a nossa lâmpada se apague com cansaço, com isso e com aquilo, e aí deixamos de ser prudentes por causa de cansaço, por causa de peso, disso e daquilo. Mas ela não. O serviço que ela tinha não foi peso para ela. Por isso a lâmpada dela não se apagava. E hoje nós costumamos dizer, o trabalho, minha casa é um peso, eu faço tudo, eu isso, eu aquilo outro e tal. E aí quando chega de madrugada não tem mais fôlego, não tem mais nada. Essa mulher não, ela não tinha as tarefas dela como fardo, como peso, como jugo, ela tinha como prazer. Era o encargo dela, é a minha casa, é a minha família. Se eu não cuidar bem do meu marido, quem é que vai cuidar? Se eu não cuidar bem de meus filhos, quem é que vai cuidar? Se eu não tratar bem da minha casa, quem é que vai tratar? Ela tinha essa tarefa como encargo dela. E é isso que hoje nós precisamos. Hoje nós nos cansamos muito. Estou cansada, eu trabalho, de noite eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer isso e aquilo, mas por quê? Porque nós não temos a nossa casa como prazer. E a casa dessa mulher era o prazer dela. Ela negociava, ela comprava vinha, terra para poder plantar vinha, mas o prazer dela não estava nisso, não estava no trabalho dela, aleluia! O prazer desta mulher estava na casa dela, oh glórias, aleluias! O prazer estava na casa dela, por isso que ela acordava cedo, ela dava ordem aos empregados, às servas dela, ela saía, ela negociava. E quando ela voltava, ela conseguia estabelecer tudo na casa dela com muita alegria. Por quê? Porque ela sabia que a casa dela era o prazer dela. E hoje nós estamos trocando, Cristiane. Hoje nós estamos colocando o nosso prazer no nosso trabalho e não na nossa casa. Mulher, acorde. É a sua casa, não é o seu trabalho que você vai dar conta no final. A palavra diz que você vai dar conta dos seus filhos, do seu marido e não do seu trabalho, mulher.
O Senhor vai perguntar: ei, Dislene, como foi que você tratou o marido que eu te dei? Dislene, como foi que você tratou os filhos que eu te dei? Os netos que eu te dei, você ensinou o que para eles? Deus não vai me perguntar: Dislene, como foi o seu trabalho? E nós estamos invertendo, estamos valorizando mais o nosso trabalho do que a nossa família, do que a nossa casa, do que o nosso marido e do que os nossos filhos. Ei, mulher, o seu prazer tem que estar na tua casa, no teu marido e nos teus filhos, e não no teu trabalho, e não na tua renda, e não naquilo que você faz. E nós precisamos acordar, mulher. Nós precisamos acordar para isso o quanto antes. A sua alegria. Tem mulher que diz assim: ai, meu Deus do céu, é tão bom quando eu chego no meu trabalho. Ah, eu suspiro, é uma alegria quando eu chego no meu trabalho. A casa dela passou a ser um fardo? A família dela passou a ser um peso? Os filhos dela passou a ser um fardo para ela? O marido dela passou a ser um fardo, um peso para ela? Mulher, acorde em nome de Jesus enquanto é tempo. Você foi chamada para ser a disjuntora idônea. Então, mulher, o seu encargo é com o seu marido. Você que é casada, com o seu marido e com seus filhos, não é com o seu trabalho. O seu prazer, mulher, a sua alegria tem que estar na tua casa. Você tem que ter alegria ao chegar na tua casa. Você tem que ter alegria ao estar com teu marido, ao cozinhar para ele, ao passar a roupa dele, ao cuidar dele. Você tem que ter alegria nisso. Ainda que seja diferente para você, mas a sua alegria, o seu encargo, a sua tarefa é essa, mulher adjuntora. E esta mulher é virtuosa porque ela entendeu que ela foi chamada como adjuntora para cuidar do marido dela, para cuidar da casa dela, para cuidar dos filhos dela. E ela entendeu este propósito. E eu convido você, mulher, hoje, a entrar neste ambiente de entendimento, que o Espírito Santo toque você nesta hora e te traga entendimento de que você foi chamada para ser uma adjuntora, a adjuntora com excelência. A palavra diz adjuntora idônea, aleluia, não é uma adjuntora qualquer não, mulher, é uma adjuntora idônea, aquela que tem prazer na tua casa, com teu marido e com os teus filhos. Amém? Amém. Precisa ser assim, mulher. Precisa ser desta forma. Então eu convido você, mulher, hoje a entrar neste entendimento, a receber este entendimento. O seu chamado é para tomar conta da tua casa, do teu filho, do teu marido, perdão, e dos teus filhos. O propósito de Deus é com família. Ele falou para Noé assim: Noé, pegue a tua esposa e os teus filhos e entre na arca. Esse foi o propósito. Esse é o propósito de Deus. Família, casa, lar. E esta mulher entendeu isso plenamente. E que eu e você hoje possa ter esse entendimento, ser cheia desse entendimento, ser cheia dessa compreensão. Eu ministro sobre as nossas vidas hoje esse entendimento, essa compreensão. E para aquelas mulheres que estão se preparando para o casamento, ei, seja cheia desse entendimento em nome de Jesus. Rebeca Braga, Gleice Kelly, Cristiane Carla, Monique, Helena, Júlia, Dara e todas vocês que estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, receba esse entendimento em nome de Jesus. Você foi chamada para ser uma a disjuntora idônea, para cuidar bem da tua casa, do teu marido e dos teus filhos. Aleluia! Essa mulher também tinha um coração cheio de compaixão. Aleluia! A palavra diz que esta mulher se compadecia dos pobres. Ela dava pão aos pobres. Olha só, e o que é isso? E o que isso quer dizer? Que ela não se tornou uma pessoa egocêntrica. Primeiro eu, depois eu, a minha casa, depois meu marido e meus filhos, e só eu, meu marido e meus filhos. Porque tem pessoas que acham que só é ela e a família dela. E acabou. E não existe mais ninguém. Mas a palavra deixa claro que esta mulher
O entendimento que ela teve foi amplo. Aleluia! Ela se compadecia dos pobres. Então ela cuidava da casa dela, mas o coração dela estava cheio de compaixão por aqueles que não tinham. E ela dava de comer àquele que não tinha. Ela não pensava só na casa dela, ela pensava no próximo, ela pensava no outro. Não pare só em você. Não pare só na sua casa. Tem alguém precisando do pão. Aleluia. Tem alguém precisando da oração, de uma ministração. Tem alguém precisando de você. Esta mulher alcançou este lugar de virtuosa, de virtude, porque ela entendeu que não era só com ela e a casa dela. O outro também tinha necessidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra diz no livro de Provérbios 19, que aquele que empresta ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Aleluia, a palavra diz que ele pagará o seu benefício. Louvado seja Deus. A mulher virtuosa, ela adquiriu a confiança do marido, como nós já falamos, nós não vamos repetir. Então, eu quero só colocar aqui o fato dela ter credibilidade no seu falar. Não havia disputa no casamento desta mulher. Aquele negócio de o marido dizer X e a mulher dizer Y. O marido dizer Y e a mulher, não, Y não, é X. Né? Tem mulher que tem isso. Tem família que é assim. Aí os filhos não sabem mais a quem escutar. Se escuta o pai, se escuta a mãe. E por quê? Porque não há concordância no lar. Há uma disputa. E no lar não é uma disputa entre quem é maior ou menor. No lar é unidade. A palavra de Deus diz que Ele ordena a bênção aonde há união. Aonde há união, e que hoje o Senhor venha ordenar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, e que hoje Ele encontre união no seu lar, em nome de Jesus. Então não havia uma disputa, havia uma credibilidade nos dois, e a palavra desta mulher era verdadeira, assim como fala no livro de Mateus, sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência maligna. Isso está lá em Mateus 5, no versículo 37. Então, no matrimônio dessa mulher, não havia disputa. O marido dessa mulher, diz a palavra, que ele se assentava nos portões da cidade. Então, ele era uma autoridade. Essa mulher zelava por isso. Pastora, então eu só vou zelar se o meu marido for autoridade? Ei, só o fato de ser seu marido, ele já é autoridade. Ele não precisa ter um cargo para ser autoridade, ele já é. Ele é sacerdote, ele é o cabeça da família. Isso já é suficiente para você honrar e respeitar e ser submissa a ele. É um caminho que nós precisamos aprender todos os dias. Eu sei, não é no estalar de dedo, não é um passe de mágica. É um caminho que nós vamos aprender. E nós vamos chegar neste lugar de excelência, em nome de Jesus, porque nós estamos trabalhando para isso. Amém? Então não fique em desespero, porque você ainda olha para você e não consegue ver uma mulher virtuosa. Eu, durante muitos anos, olhava para mim e não conseguia ver. Eu digo, meu Deus, onde é que há a virtude em mim, Senhor? Eu sou grossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pavio curto, eu só conseguia ver os defeitos. Mas o Senhor, uma vez me disse que não era só de defeitos que se compunha esta mulher, que havia sim virtude. E eu fui aprendendo a ver as virtudes que há em mim. Que você hoje aprenda a ver as virtudes que há em você, caso você olhe para você e não consiga ver uma mulher virtuosa como esta mulher que é relatada no livro de Provérbios 31. Cada mulher tem o seu... a palavra fugiu agora. Personalidade.
Cada mulher tem uma personalidade, mas Deus, Ele trabalha em cada uma de nós, mesmo com personalidade diferente uma da outra. Aqui não está em questão a personalidade da mulher, porque isso Deus pode trabalhar, o Espírito Santo pode trabalhar sim, ele tem poder de trabalhar. Se você é pavio curto, se você é sanguínea, Deus sim pode trabalhar em você, pode sim, porque ele tem trabalhado em muitas mulheres, ele tem trabalhado em mim. Eu não sei qual era a personalidade dessa mulher, mas uma coisa eu sei, que o mesmo Espírito Santo que operou na vida desta mulher, que ensinou ela este caminho, é o mesmo que está em me ensinando e ensinando você. Isso eu creio, te digo com toda certeza, mulher. Então, não se veja assim uma mulher impossível de se aprender ou de se tornar uma mulher virtuosa, porque o Espírito Santo tem poder para nos ensinar o caminho correto desse aprendizado. Amém? Então, essa mulher, ela foi aprendendo, e o último versículo diz assim, que esta mulher usava com sabedoria, ela abria a boca com sabedoria. É o versículo 25 de Provérbios 31. Ela não tem dúvida de quem ela é, porque ela sabe o que faz. E a palavra diz que ela abre a boca com sabedoria. E o que é isso? Essa mulher aprendeu a refrear a sua língua, a refrear a sua boca, que é uma dificuldade que muitas mulheres, e hoje não só mulheres, homens também têm. Dificuldade de refrear a sua língua. O livro de Tiago diz que a gente pode colocar freio em um cavalo, a gente pode até colocar freio em um leme, mas não consegue refrear a língua. Meu Deus, que triste isso. Mas eu quero dizer para você que se você colocar isso em propósito diante de Deus, você vai sim aprender a refrear a sua língua. Você vai sim aprender a falar e a falar com sabedoria. Na nossa boca não vai sair palavras de bênção e palavras de maldição, como fala em Tiago, mas a nossa boca vai ser fonte de águas puras, cristalinas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra diz que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, e sim palavras que edifiquem, e é isso que nós precisamos aprender, a começar a refrear a nossa língua. Quando você vê que você falou demais, mulher, feche a boca, peça perdão pelo que você já falou, e aprenda a se controlar. Essa mulher aprendeu a controlar o falar dela. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Hoje, em um mundo que há muitas falas, tantas falas na internet, tantas falas nas redes sociais, tantas mulheres e homens falando tantas coisas, mas eu quero dizer que muito mais vale um testemunho do que certas falas. Tem falas que você, mulher, está dando ouvidos que não edifica, que não está construindo nada em você. E essas vozes precisam se calar. E essa fala precisa parar, cessar na sua vida. Porque você está falando, porque você está ouvindo. Você está ouvindo muitas vozes e está falando muito. E não está se refreando. Aprenda no silêncio. Como é difícil aprender no silêncio, mas é possível. Nós precisamos também aprender no silêncio, a interiorizar, a meditar, sabe, a fechar os olhos e aprender a ouvir no seu interior a voz do Espírito. Essa voz, mulher, que você precisa aprender a ouvir, a voz do Espírito. Quando você aprender a ouvir claramente a voz do Espírito, a sua voz se cala. E quando eu digo a sua voz, é a fala desnecessária. As muitas palavras,
as palavras torpes, as palavras que ofendem, as palavras que machucam, as palavras que agridem, que ferem as pessoas. São essas falas que nós precisamos aprender a calar em nós. E hoje eu convido o Espírito Santo a ministrar isso em mim e em você, a nos calar, a nos ensinar a nos calar, a nos ensinar com o silêncio. Nós estamos numa geração que, eu preciso ouvir o louvor, ouvir isso, ouvir aquilo, ouvir. Mas às vezes o que nós precisamos mesmo é do silêncio para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo aqui dentro. É essa voz que precisa falar e falar alto dentro de nós. É a voz do Espírito Santo. E eu convido você hoje, mulher, a entrar neste lugar de silenciar a sua voz para ouvir a voz do Espírito Santo. Que hoje seja esse dia na sua vida e na minha vida. Amém? Que o Espírito Santo pegue na minha mão e na sua mão e te leve a este lugar, no lugar de silêncio, do qual você se cala para ouvir a voz dele. Amém? Que o Senhor te abençoe mais e mais. Que a mão do Altíssimo te conduza a este lugar de meditação, de interiorização, para que você possa ouvir a voz dele ecoando como a voz de muitas águas dentro de você. E a voz do Espírito Santo não confunde. E é este lugar que eu te convido, mulher, a ir nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas é neste lugar, mulher, que eu te convido para ir comigo hoje, em nome de Jesus, juntamente com o Espírito Santo. Feche os teus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós oramos nesta hora. Como mulher, eu posso dizer que nós falamos muito, falamos o que devemos e muitas das vezes o que não devemos. E eu quero te pedir perdão hoje por todas as vezes que nós, como mulheres, emprestamos a nossa boca para falar e falar o que não se deve, para falar e falar palavras que machucaram, palavras que machucaram nossos maridos, nossos filhos, familiares, amigos. Quantas das vezes nós abrimos as nossas bocas e falamos tanto e não escutamos nada. E eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que, como mulher, nós falamos demais. Nos perdoe, Senhor. Como mulher, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa hora e te pedimos perdão por cada palavra torpe que saiu dos nossos lábios durante todo o curso da nossa vida, até esse dia chamado hoje. Senhor, a Tua palavra diz que nós vamos dar conta de cada palavra. Senhor, nós falamos tanto que nós não lembramos mais o que foi que nós falamos. E por isso nós te pedimos, nos perdoe em nome de Jesus, por cada palavra torpe que saiu dos nossos lábios, meu Deus, por cada palavra que feriu, que magoou, que feriu, que ofendeu, Senhor. Nos perdoe, Pai. Oh, Espírito Santo, nós falamos tanto e que muitas das vezes não permitimos o Senhor falar, não nos permitimos te ouvir, mas hoje nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos ensine a calar a tal ponto de te ouvir, de ouvir a tua voz ecoando dentro de nós, de ouvir a tua voz. Espírito Santo, nos ensine.
Cale todas as vozes da nossa mente. Muitas das vezes a nossa boca não se abre, mas a nossa mente está falando o tempo inteiro e não dá espaço para ouvir a tua voz. Muitas das vezes a nossa boca não se abre, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos têm falado tanto, que não se permite ouvir a tua voz. Cale hoje, Espírito Santo, todas as vozes que têm falado demais dentro de nós. Todas as vozes que têm gritado dentro de nós. Cale, Espírito Santo, todas elas, porque hoje nós queremos ouvir só a sua voz, Espírito Santo. Aleluia. Nós queremos sensibilidade nos nossos ouvidos, Senhor, nos nossos ouvidos espirituais e nos nossos ouvidos físicos para ouvir a tua voz. A tua palavra diz, Pai, que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Oh Deus, quantas ovelhas perdidas, porque não estão conseguindo ouvir a tua voz, porque estão dando, Senhor, crédito a outras vozes dentro delas. Oh Pai, que essas vozes hoje se calem em nome de Jesus e que tão somente a tua voz, Espírito Santo, fale na vida de cada mulher, na vida de cada homem, hoje, em nome de Jesus, e que eles entendam que esta voz é a voz do Espírito Santo, porque a tua voz é única, a tua voz é como voz de muitas águas, e a tua voz também é suave, aleluia. Uma coisa eu sei, eu não sei como o Senhor vai falar com cada um dos teus filhos, mas uma coisa eu te peço, que eles entendam que é o Senhor, pelo Espírito Santo, aleluia, pelo Espírito Santo, e não com entendimento humano, mas pelo entendimento do Espírito Santo, que eles entendam que é o Senhor falando com eles. Que em nome de Jesus, cada um dos teus filhos alcance este lugar de silêncio hoje, para tão somente escutar a tua voz. Essa é a nossa oração. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz do rosto do Senhor resplandeça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.